Amados, que a graça e a paz de Cristo continue conosco, amém? Vamos abrir na primeira epístola de Pedro. Domingo passado a gente começou uma série de exposições em Ruth, mas eu avisei que iríamos intercalar entre Ruth e Pedro. Então hoje nós vamos seguir nosso estudo, nossa exposição no livro de Pedro. Acho que é a primeira vez que eu prego 2 domingos seguidos, espero que os irmãos suportem isso, mas brincadeira, irmãos. Vamos ouvir a voz do Senhor, que vai falar nessa noite por meio da sua palavra. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9 e 10. São apenas o versículo 9 e o versículo 10. 1 Pedro 2, o versículo 9 e o versículo 10, diz assim a palavra do nosso Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar? Pai, que privilégio é estarmos diante da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Que possamos entender a nossa identidade, saber quem somos, saber a nossa missão, saber por que estamos aqui. Que possamos aprender da Tua palavra e sermos modificados, exortados pelo Senhor. Que o Senhor possa me usar para a Tua glória e para o Teu louvor, e que a Tua igreja seja alimentada. Alimenta o Teu povo, Senhor. Que possamos ser alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos os países do mundo, todas as nações têm sua identidade. Nós somos brasileiros e nós somos conhecidos como o povo do jeitinho brasileiro. Esse jeitinho pecaminoso que é tanto conhecido por aí. Se você for na Europa e falar que é brasileiro, o povo vai fazer festa para você. Ah, brasileiro, vai querer tirar foto com você. O brasileiro, ele é conhecido por todo mundo, tendo esse jeitinho especial. E todos os países carregam uma cultura, carregam um jeito de ser, carregam um modo de agir. Mas, meus irmãos, sabemos que nós não somos de fato brasileiros, somos do povo do Senhor. O Brasil é uma terra de passagem. O Brasil é o deserto. A gente foi liberto do Egito, estamos caminhando pelo deserto para chegar na terra prometida, que é a Nova Jerusalém. O Brasil é apenas um deserto, é apenas uma terra de passagem. Somos peregrinos, assim como as pessoas para quem Pedro manda essa carta. A gente sabe, a gente já viu tantas vezes que Pedro ele está endereçando essa carta aos peregrinos que estão em uma área específica, um povo que está andando completamente sem rumo. E a gente viu na exposição passada, do versículo 3 ao 8, que Pedro ele mostrou 2 grupos, aqueles que rejeitam a Cristo e aqueles que se achegam a Cristo. E a nossa passagem de hoje, o verso 9 e 10, está totalmente conectada com o texto exposto anteriormente. Isso é óbvio. Eu queria que os irmãos olhassem para o verso 8. Foi o último versículo que a gente viu na exposição passada. O verso 8, ele vai falar assim: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes o que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro vai mostrar aqueles que se achegam a Cristo e aqueles que rejeitam a Cristo. Ele mostra que aqueles que rejeitam a Cristo, eles foram destinados à obediência. A gente está vendo isso no versículo 8. Eles sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles foram postos à desobediência. O povo que rejeita a Cristo, eles são destinados à desobediência. Então Pedro chega e no versículo 9 fala: vós, porém, a gente pode ver isso de forma clara. Pedro está fazendo uma oposição ao que ele explicou no verso 7 e 8, mostrando um contraste entre um povo que desobedece ao Senhor e nós. Quem somos nós? É isso que nós vamos ver hoje.
De um lado estão os ímpios que desobedecem ao Senhor, que rejeitam ao Senhor, e do outro lado está o povo de Deus. E nesse texto, no versículo 9 e 10, Pedro vai mostrar qual é a nossa identidade e qual é a nossa missão. Vamos ver hoje a identidade e a missão do povo de Deus. A primeira identidade nossa é que nós somos uma raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. Em outras traduções vai mostrar que nós somos um povo escolhido, uma geração eleita, uma raça escolhida. Esse termo raça significa literalmente uma linhagem de pessoas, uma genealogia, uma família de sangue, uma raça de pessoas, uma linhagem genética. A gente pode ver em Atos 17, 28, que Paulo fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. Somos geração de Deus, fomos gerados em Deus, nós somos da linhagem do nosso Deus. E como é isso? Como assim nós somos da linhagem do nosso Senhor? Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 4, ou acompanhassem aqui no projetor. Pedi para Marcelinho colocar Romanos 4 projetado, para que os irmãos possam acompanhar. A gente vai ler Romanos 4, irmãos, para entender a importância e o que significa a gente ser da mesma raça, a gente ser da mesma linhagem. A gente vai ver que nós somos da linhagem de Abraão, somos da linhagem da fé de Abraão. Os judeus achavam que eles de fato eram descendentes de Abraão, porque de fato eram. Porém, o que Paulo vai mostrar e vai trazer é que os descendentes de Abraão são aqueles que creem, são aqueles que têm fé. Os descendentes de Abraão, a família de Deus, não são aqueles que são circuncidados. Porque, meus irmãos, isso foi o que o Senhor prometeu para Abraão: em ti será bendita todas as famílias da terra, te farei uma grande nação. E todos nós somos descendentes de Abraão. Ninguém aqui é circuncidado de acordo com o rito judaico, porém nós somos descendente de Abraão. É isso que Paulo vai mostrar em Romanos 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: que pois diremos ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Eu quero parar por aí. Segundo a carne, essa palavra carne é a mesma palavra usada por Pedro para raça. É um povo de linhagem, de genealogia. Mas veja, Paulo está escrevendo isso para os romanos. Não tinha nenhum judeu no meio dos romanos, mas Paulo chega para os romanos e fala: Abraão é nosso pai. Se algum judeu ouvisse isso, o judeu ficaria maluco, porque os romanos não são descendentes de Abraão. Os romanos são gentios, os romanos são estrangeiros. Mas Paulo vai mostrar que todos nós, romanos, brasileiros, somos descendentes de Abraão. Vamos seguir o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo vai mostrar qual foi o mérito de Abraão. Abraão, ele foi considerado justo porque ele simplesmente creu em Deus. Antes de Cristo morrer no nosso lugar, como que o povo era salvo? O povo era salvo da mesma forma que hoje, pela fé. Abraão, ele foi justificado pela fé. O Senhor Deus chega para Abraão e fala: você será um pai de uma grande nação. E Abraão creu nisso, e por isso ele foi justificado. Abraão, ele não foi salvo pela circuncisão, ele não foi salvo por nenhum rito judaico, ele foi salvo pela fé. Ele creu na promessa do Senhor. E a gente vai ver, meus irmãos, no versículo 11, quero que os irmãos acompanhem, Romanos 4, versículo 11, diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Veja só o que Paulo está dizendo aqui: para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada justiça. E pai da circuncisão, isto é,
daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão. Paulo mostra que Abraão, ele não é o pai daqueles que são circuncisos. Abraão, ele é o pai daqueles que creem, aqueles que andam nas pisadas que Abraão andou. Abraão teve fé, e nós que temos fé somos da família de Abraão. Meus irmãos, nós somos esse povo, um povo diferente de todos os outros povos, porque nós cremos. E meus irmãos, a nossa fé não é uma fé infundada, a nossa fé não é uma fé vã. Quando nós dizemos que temos fé, a fé não é algo abstrato. Já comentei isso com os irmãos muitas vezes. E a gente vê em Hebreus que a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. Nós não temos fé em algo abstrato, nós não temos fé em algo que é uma incerteza, nós temos certeza. Essa é a nossa raça é uma raça de fé, que crê em Deus, que crê na promessa que Cristo irá voltar, que crê na promessa que Ele morreu pelos nossos pecados. Essa é a nossa fé. Nós não temos fé em pessoas, não temos fé em países, nós não temos fé em governos, temos fé em Deus. Uma fé que é posta em outras coisas não é fé, é uma mera vontade. Eu já brinquei várias vezes com os irmãos dizendo que a gente pode olhar e falar: não, eu tenho fé que o Santa vai para a Série D. Amém, presbítero Eric? Amém. Não tem fé mais não. Meus irmãos, isso não é fé, não só porque é algo impossível de acontecer, estou brincando, mas porque não é uma fé baseada em algo factível. É uma grande vontade, é uma mera vontade. Nós não podemos nós não podemos ter fé que o Brasil vai melhorar, nós não podemos ter fé que nós vamos arrumar um emprego, porque isso não é certeza. A gente tem fé que Deus está no controle. Essa é a nossa fé. A fé é uma certeza, é uma convicção que Ele está no controle. Essa é a nossa raça, a nossa linhagem é essa, nós somos a família da fé. Essa é a família da fé, uma família que crê, mas não é uma família qualquer. Nós não somos uma raça qualquer, nós somos uma raça eleita. E como Pedro, propriamente, ele mesmo disse, nos primeiros versículos, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, quando ele se apresenta, ele fala: Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos, que são forasteiros. Ele está mandando essa carta para os eleitos. E, meus irmãos, esse termo eleitos, ele é de uma preciosidade gigantesca. Eu queria que os irmãos abrissem em Lucas 14. A gente vai ver uma parábola que vai mostrar para a gente a profundidade desse termo eleito. Nós sermos uma raça eleita, uma nação eleita, faz toda a diferença. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas 14, mas eu só queria comentar o que tem em uma parábola parecida com essa, em Mateus 22, não precisa abrir em Mateus 22, por favor. É uma parábola de um rei que vai fazer uma festa. Ele convida os seus convidados, mas esses convidados rejeitam o convite. Esses convidados não vão para a festa. Então esse rei fala para o seu servo ir pelas ruas e convidar outras pessoas. Chama qualquer um. Já que os meus convidados não querem ir, você pode convidar qualquer um. E aí o povo vem e eles fazem a festa que o rei estava propondo. E aí no final dessa parábola, Cristo fala: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra escolhidos é a mesma palavra de eleitos que Pedro traz aqui. E a gente vai ver muito bem ilustrado em Lucas 14, a partir do versículo 21. Pedi para Marcelinho colocar na projeção, ou os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Mas Lucas 14, a partir do versículo 21, vocês podem ver que o título desse texto, a partir do verso 15, é a parábola da grande ceia, que é muito parecida com a parábola que eu comentei de Mateus 22. É um homem que ele vai fazer uma grande festa e ele convida os seus convidados,
Mas eles falam: não, eu tenho um boi para cuidar, eu comprei uma terra, eu preciso cuidar da minha terra. Não, que eu acabei de casar, eu não posso participar da sua ceia. Então esse homem fica irado, e a partir do versículo 21, acompanhem comigo, a partir do versículo 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essas duas parábolas são parecidas. Essas duas parábolas mostram um convite e as pessoas que realmente são chamadas para participar da festa. Quando Cristo fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, ele mostra que ele faz uma grande alusão para a história de Israel. Essas pessoas que receberam um convite são os judeus que ouviram a palavra de Deus, mas eles rejeitaram a palavra de Deus. O Senhor Cristo, ele usa essa parábola para ilustrar esse acontecimento dos judeus que passavam a sua vida toda aprendendo da palavra de Deus, mas eles rejeitaram a Cristo. Eles foram chamados, mas nós fomos eleitos, escolhidos. Os gentios foram eleitos, alguns judeus foram eleitos. É mostrado aqui nessa parábola, no verso 24, declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Meus irmãos, nós não somos um povo convidado, nós não somos um povo chamado, somos um povo eleito, nós somos eleitos pelo Senhor. Por aí, pelo mundo, muitas pessoas são chamadas. Ora, a igreja está pregando a palavra, e muitos sabem da palavra do Senhor, muitos sabem, mas muitos rejeitam a palavra do Senhor. Essas pessoas são meros chamados, meros convidados, mas nós somos de fato eleitos, escolhidos do Senhor. Não somos uma raça qualquer. Existe uma raça que são convidados, mas eles foram só convidados, eles rejeitaram a palavra do Senhor. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo. E tem diferença, irmãos. Nós não somos meros sabedores da palavra de Deus. A gente não é nós não somos um povo que simplesmente está no banco, ouve a palavra do Senhor e sai como se nada tivesse acontecido. Nós somos filhos de Deus, somos eleitos, fazemos parte dessa raça eleita, fazemos parte desse povo. Os irmãos não precisam abrir, porque os irmãos conhecem a parábola do juiz iníquo, de Lucas 18, que o Senhor mostra um juiz que não ligava para ninguém, um juiz corrupto, mas que uma mulher começou a importunar esse juiz, e o juiz atendeu o seu pedido. E aí o Senhor olha e fala: esse juiz iníquo atendeu o pedido dessa mulher, quanto mais o Senhor. E ele diz o seguinte: então disse o Senhor, considerai esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O Senhor faz justiça por nós. O Senhor nos ama, o Senhor nos adotou. O Senhor Deus, Ele é um juiz rigoroso. Nós estávamos diante dEle, Ele olha para nós como um juiz rigoroso, com suas vestes e o seu martelo na mão. Ele bate o martelo e Ele perdoa os nossos pecados. No seu rigor, Ele perdoa os nossos pecados em nome de Cristo. E logo após isso, Ele sai pela porta do lado, entra na sua casa e nos convida para ter relacionamento com Ele. Ele nos elegeu, Ele nos chamou. E muito mais do que uma convocação, um chamado, uma eleição, Ele nos traz, Ele nos resgata, Ele nos pega pela mão. Essa é a ideia que a gente vê em Isaías, que o Senhor nos toma pela sua mão direita, Ele nos segura, Ele nos busca, Ele nos arranca. Nós somos esse povo eleito. Paulo vai falar em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Em Colossenses, Paulo vai falar: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O Senhor Deus, Ele nos justifica. Meus irmãos, esse povo que estava andando errante pela terra, peregrino, era tudo isso que eles precisavam ouvir. E é isso que nós precisamos ouvir, meus irmãos. Nós vamos ver mais da nossa identidade. A gente vai ver, meus irmãos, que além de raça eleita, nós somos sacerdócio real. Mas antes de ir para o sacerdócio real, eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 9. Eu estou focando muito nesse termo, raça eleita, porque é desse termo, raça eleita, que Pedro vai dizer as outras identidades. Em Romanos 9, o Senhor, por meio do seu servo Paulo, vai nos deixar calados. Quando a gente estuda a doutrina calvinista, a doutrina bíblica da predestinação, a gente muitas vezes fica confuso. Senhor, o Senhor me escolheu, mas o Senhor não escolheu meu pai. Será que o meu pai é salvo? Será que o meu irmão é salvo? Será que o meu filho é salvo? Como é que o Senhor me escolheu e não escolheu a ele? O que é que está acontecendo? A gente muitas vezes fica em rixa, pensando, meu Deus, por que o Senhor é assim? A realidade da eleição, a palavra eleição significa escolher em detrimento de outros. O Senhor nos escolheu e não escolheu a outros. E é isso que vai mostrar no versículo 9, ou no capítulo 9, a partir do versículo 6, meus irmãos. Prestem bastante atenção nesse texto, eu queria que todos acompanhassem. Romanos 9, a partir do versículo 6, que diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. Deixa eu parar por aí. Isso aí é exatamente o que a gente havia ouvido. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos os seus filhos. A gente viu que os descendentes de Abraão são aqueles que creem. Vamos continuar. A partir do versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Os gêmeos não tinham feito nem bem nem mal, eram gêmeos, estavam na barriga da mãe, e Deus avisou para a sua mãe: amei a Jacó, mas aborreci a Esaú. O que diremos, pois? Versículo 14. Versículo 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Mas isso é injusto. Como é que o Senhor escolhe uns em detrimento de outros? Versículo 19. Romanos 9, 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro o direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois?
se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Queridos irmãos, diante desse texto, cabe a nós ficarmos em profundo silêncio e glorificar o nome do Senhor, porque aqui é mostrado que a nossa eleição não é por mérito, não importa de quem quer ou quem faz, mas de Deus decidir descer a sua misericórdia ou não. Isso é injusto? Não. Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer que Ele tenha misericórdia. Ele é o oleiro. Por causa nós, vasos, a gente pode criticar o nosso Senhor. Não é direito do oleiro fazer um tipo de vaso para a perdição e um tipo de vaso para a glória. É mostrado que o Senhor mostra a sua glória a suportar o vaso de honra e de rejeitar o vaso de ira. Diante dessa doutrina da eleição, nos cabe glorificar o Senhor, porque nós fomos eleitos do Senhor. O Senhor desceu a sua graça sobre nós. Não existe mérito em nós. Irmãos, é uma doutrina que nos fere, mas que é aí que entra a total submissão ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao Criador de tudo. Ele é o Deus justo. A gente pode não entender, mas é o que o Senhor é. Ele é um Deus justo que nos elegeu. A gente pode ficar triste, a gente pode ficar confuso, mas essa doutrina nos torna alegres. Ele nos escolheu, Ele nos arrancou das trevas. Por que Ele nos escolheu? Por nada. Pela sua misericórdia. Nós somos esse povo. Nós somos essa raça eleita. Não somos uma raça meramente avisada de Cristo. Fomos uma raça eleita pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Além de uma raça eleita, nós somos sacerdotes real. Vocês são raça eleita, sacerdócio real. Ele vai falar, irmãos, esse texto, ele aponta totalmente para Êxodo 19. Eu queria que os irmãos abrissem. A gente está abrindo em diversos textos, porque Pedro, ele traz em apenas um versículo alguns nomes, porém esses nomes carregam uma base bíblica imensa, e é necessário que a gente compreenda. Pedro está soltando nomes, títulos, mas é necessário que a gente entenda. Em Êxodo 19, a partir do versículo 4, a gente vai ver a intenção do Senhor para o seu povo. Êxodo 19, a partir do versículo 4. Isso aí, meus irmãos, é depois do povo sair da terra do Egito. Eles estão diante do Monte Sinai, e o Senhor fala com o seu povo, dizendo o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vocês serão reino de sacerdotes e nação santa. A intenção do Senhor com Adão é que Adão espalhasse a palavra do Senhor pelo mundo. Sede fecundos e povoai a terra. Adão também tinha um dever de cultivar e guardar o jardim. E Adão tinha assim um dever de propagar as bênçãos do Senhor. Porém Adão falhou com essa missão. Ele chega para Abraão e fala que o povo vai ser uma grande nação. E a gente entende aqui em Êxodo que a intenção do Senhor é formar um reino de sacerdotes. O sacerdote é aquele que representava o Senhor. O sacerdote é aquele que ensinava a palavra do Senhor. E nos tempos do reino de Israel, só havia um sacerdote eleito que iria passando de geração em geração, mas somente um sacerdote era eleito, e ele trazia as ofertas diante do Senhor, ele ensinava a palavra do Senhor. Mas a intenção de Deus é que todos nós sejamos sacerdotes. Em Isaías 61, tem um texto que o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai citar. Queria que o Marcelinho colocasse Isaías 61.
A gente vai ler do verso 1 até o versículo 6, que é um texto que Cristo, ele toma para si. Na verdade, esse texto, desde sempre, apontava para Cristo, mas em um dos muitos discursos de Cristo, ele fala que ele usa essas palavras de Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Até aí, Isaías fala como se fosse ele falando, mas na verdade esse é o discurso de Cristo, e Cristo toma esse discurso em um dos seus muitos sermãos, e ele fala que ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor, e para restaurar os que choram, para colocar vestes de louvor, óleo da alegria, e para que o povo se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E aí a partir do versículo 4, ele vai falar o que é que a gente tem que fazer diante dessa obra que Cristo fez. Versículo 4: vocês edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Bastante atenção agora, versículo 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Queridos irmãos, na época do reino de Israel, ninguém orava, ninguém poderia falar em nome de Deus, apenas o sacerdote podia pedir perdão pelos pecados do povo, apenas o sacerdote poderia falar em nome de Deus, mas Cristo vem, o véu é rasgado, e agora todos nós temos esse ministério, que Paulo vai falar, chamado de ministério da reconciliação. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, que ele diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou, e Cristo nos deu o ministério da reconciliação. O 19, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Veja o ministério que Cristo nos confiou. Isso aqui é uma honra imensa. O povo de Israel não tinha essa honra. Ninguém poderia chegar e falar: seus pecados estão perdoados. É por isso que naquele texto, quando Jesus, ele faz o coxo andar, e, meus irmãos, eu não lembro se era o cego, se era o coxo, me perdoem, mas aquele homem, ele estava com algum problema, mas o Senhor, antes de curar o seu problema, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Mas o pessoal fica revoltado e pergunta: quem é esse que perdoa pecados? Irmãos, ninguém pode perdoar pecados senão a Deus. Mas eu hoje posso chegar para os irmãos e falar: os seus pecados estão perdoados, em nome de Cristo, não em meu nome. Mas é isso que Paulo está dizendo. No final do versículo 19, nos confiou a palavra da reconciliação. O começo do 19 fala: a saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo. E a ouvinte fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Nós temos agora essa autoridade, nós somos todos sacerdotes. Nós falamos em nome de Cristo, nós falamos em nome de Deus, nós pedimos perdão pelos nossos próprios pecados em nome de Cristo, nós aconselhamos uns aos outros, nós oramos uns aos outros. Onde é que você vê no Antigo Testamento dizendo, irmão, ore por mim, Davi, ore por mim, profeta Samuel, ore por mim? Não, somente o sacerdote orava. Agora nós temos esse ministério, somos embaixadores do Senhor, somos embaixadores do Senhor, e isso é um tamanho privilégio. Foi nos dado essa missão de servirmos ao nosso Deus. Essa é a ideia do nosso Senhor, que possamos proclamar as suas virtudes. A outra identidade que nós temos é uma nação santa. Queridos irmãos, Pedro, ele estava escrevendo para pessoas sem nação. Esse povo andando sem rumo, eles estavam machucados, irmãos, porque eles estavam passando por muito tempo sendo dominados por Roma. O templo estava lá construído, bonitinho, mas eles estavam sendo dominados por Roma. E aí muitos fariseus dizendo, ora, Cristo vai vir, ele vai nos libertar do jugo de Roma. Aí Cristo vem, morre, ressuscita, e eles são ainda dominados por Roma. Um tempo se passa e o templo de Deus é destruído. Irmãos, imagina, a gente está aqui e essa igreja ela é destruída. Isso seria doloroso, mas nada se compara a esse contexto. Porque na mente judaica, eles só poderiam adorar o Senhor no templo. E o Senhor Deus só falava através do templo. E aí Roma destrói o templo. E a culpa é deles. Depois Roma é incendiada e a culpa é deles. Esse povo está sem templo, está sendo escravo, está sem templo, está sem onde andar. Eles estão sendo culpados pela destruição de Roma. E aí Pedro chega para esses irmãos e falam, nós somos uma nação santa. Somos uma nação separada. A intenção do Senhor não é que a gente seja uma nação poderosa. Nós não somos uma nação poderosa. Nós não somos uma nação rica. Cristo chega para os discípulos e falam, não tenham medo, pequenino rebanho. Cristo chega para a igreja de Esmirna e fala, eu conheço a tua pobreza. Nós não somos uma nação poderosa como os Estados Unidos, como a Alemanha. Somos uma nação pobre, uma nação fraca, uma nação frágil, mas nós somos uma nação santa. Deuteronômio 7:6 vai falar, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. E em Efésios capítulo 1, Paulo vai falar o seguinte, a partir do verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. O Senhor não escolheu um povo para dominar, para ser um povo forte, para ser um povo poderoso, mas para ser um povo santo, um povo diferente, um povo transformado. Nosso coração deve descansar nisso, irmãos. Nosso coração não pode ficar tão aflito a ver perseguição. Nós devemos orar pelos nossos irmãos na Europa, mas vemos que na Europa existem pouquíssimos cristãos. Mas isso é bíblico. Mas eu tenho certeza, irmão, certeza absoluta, que os poucos cristãos da Europa, que aqueles que estão lá, aqueles cristãos são cristãos santos, são um povo eleito, é um povo santo, é um povo eleito, é um povo de sacerdote. Não interessa que tem poucos. O reino dos céus é maravilhoso e vamos estar todos nós juntos reinando com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, temos aqui a nossa igrejinha pequenininha, mas aqui está o povo santo do Senhor. Não temos força, não temos um número expressivo, mas somos o povo santo do Senhor e é isso que interessa. Nosso coração deve estar totalmente
descansado nisso. Quando nós vemos pautas sendo levantadas pelos governos, é terrível, irmãos, terrível. Mas o nosso coração deve estar tranquilo, porque a gente sabe que isso é bíblico. Não está saindo do controle do Senhor. Há doutrinas contra o Senhor, o aborto, as drogas, a homossexualidade, vai crescer cada vez mais, não tenha dúvida. Mas não interessa, vamos continuar sendo o povo santo do Senhor, o povo separado. Vai estar todo mundo praticamente sendo obrigado a ser homossexual, mas vamos ser santos. Hoje em dia você é tratado com desprezo porque você é hétero, mas somos o povo santo do Senhor. As pautas vão se levantar, vamos ser obrigados a seguir calendários, mas somos o povo santo do Senhor. É isso que Pedro traz, esse consolo para esses irmãos e para nós hoje. Além disso, somos o povo exclusivo de Deus. Paulo, em 1 Coríntios 6, vai falar: porque fostes comprados por alto preço. Romanos 14, 7 a 9, vai falar o seguinte, irmãos, é profundo, é lindo esse texto. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Até na morte somos do Senhor. Pertencemos ao nosso Deus, não somos donos de nós mesmos. E graças a Deus por isso. A gente não controla a nossa vida. Eita, que coisa boa. É o Senhor que controla a nossa vida. Porém, a gente quer tomar as rédeas da nossa vida. Queremos tomar controle dos nossos desejos. Mas nós pertencemos ao Senhor. Nós temos um chefe. Nós pertencemos a Ele. Eu estava hoje de manhã com a classe dos primeiros passos, mostrando que os sacramentos são importantes porque nós somos abençoados. Os sacramentos nos fazem fazer partes do povo de Deus, mas nós temos deveres. Quando fazemos a nossa profissão de fé, o pastor fala que temos privilégios e nós temos deveres. E meus irmãos, quais são os nossos deveres? Você deve ler a Bíblia, você deve vir à igreja, você deve orar. Que dever bom, que dever prazeroso. Esse dever é maravilhoso, esse dever é maravilhoso. Não é para a gente tratar isso como um fardo. Nós pertencemos ao Senhor e Ele nos ordena que a gente sirva a Ele. Isso é maravilhoso. Nós não somos escravos da lei, somos escravos do Senhor. E a palavra é essa: escravos, submissos, servos do Senhor. E que bênção é sermos escravos desse Deus maravilhoso. O versículo 10, irmãos, vai mostrar o seguinte: a gente já viu que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí o 10, a gente vai pular um trecho do 9. O 10, ele vai falar o seguinte: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro aqui ele usa uma linguagem do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias, ele é bem sério, bem pesado. Ele vai comparar Israel a uma meretriz. E diante disso, em Oséias 1, versículo 6, ele vai falar o seguinte: irmãos, os irmãos sabem, mas o Senhor Deus, ele chega para o profeta Oséias e ele ordena que Oséias se case com uma meretriz e faça diversas coisas. Tudo isso para simbolizar a relação de Deus com o povo. O versículo 6 de Oséias 1 vai falar o seguinte: tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Põe o nome dela de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. A gente vê o salmista dizendo: o Senhor, bendito seja o Senhor que ouve a nossa oração.
Porém, em idolatria, quando o povo anda em idolatria, em imoralidade, em impiedade, o Senhor, Ele diz: não tornarei a favorecer a casa de Israel para lhes perdoar. E no versículo 9, diz o seguinte: disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Imagine o seu pai olhando no seu olho e falando: eu não sou seu pai. Eu não imagino como seria doloroso ouvir isso do meu pai. Eu não sou seu pai. E é isso que Deus, Ele fez com o seu povo aqui em Oséias. Quando o povo estava sendo destruído na época de Neemias, o povo voltou da Babilônia, o povo estava sendo morto, estava sendo perseguido pelos inimigos. Neemias está lá, sendo copeiro do rei. Ele olha para toda aquela situação e ele fala: Senhor, aqueles ainda são o teu povo, não esqueça da tua aliança. Aquele pessoal lá, aqueles irmãos, são o teu povo. Senhor, o Senhor é o Deus desse povo, não esqueça disso. E o Senhor, com misericórdia, em Oséias capítulo 2, a partir do versículo 23, diz assim: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida e da não meu povo. Tu és meu povo. Ele dirá: tu és o meu Deus. Ele mostra a situação que Israel estava passando. Israel vivendo diante da lei, Israel vivendo em idolatria. Deus olha para Israel e fala: eu não sou o seu Deus, vocês não são o meu povo, você é desfavorecida, eu não vou atender mais a sua oração, eu não vou ouvir mais a sua oração. Mas em Cristo, Deus olha para nós e fala: vocês são meu povo, por Cristo, porque agora nós andamos nos pés de Cristo. Cristo nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Pedro, ele fala isso: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E diante de tudo isso, meus irmãos, a nossa missão vai dizer no versículo 19: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus olhou para nós, nos nossos olhos, e disse: eu não sou o seu povo, eu não sou o seu Deus, vocês não são o meu povo. Cristo vem e fala: Pai, tem misericórdia deles, tem misericórdia deles, me mata, me destrói. Essa é a palavra de Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. Cristo chega perante Deus e fala: esse é o teu povo, pode me matar, mas perdoa eles em meu nome. Eu vivi aqui debaixo da lei, eu sou Deus, eu ressuscitei, põe tudo na minha conta, e eles são o teu povo. A gente estava andando nas trevas e fomos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz. Existe uma música que ela não está na minha playlist, porque se eu ouvir essa música eu choro. Imagina eu no ônibus ouvindo a música, eu choro. É uma música de um herege, Thales Roberto, mas ele escrevia umas coisas legais também, que ele diz: eu me lembro muito bem de quando eu nem era seu, e hoje não existe mais imaginar a minha vida sem ti. No início ele fala: eu estava longe, eu estava perdido, no caminho errado, mas Jesus me achou. Me dê um abraço agora, e aquele abraço que me tira do chão. É isso que Pedro está falando aqui. Nós fomos arrancados do reino das trevas para o reino da luz do nosso Senhor. Estávamos andando errantes, estávamos errando para o reino de trevas, para a condenação eterna, mas o Senhor nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos resgatou, Ele nos puxou com os seus braços de amor, meus irmãos. Não foi a gente que foi atrás de Cristo. Eu aceitei a Cristo tal dia,
eu achei a Cristo tal dia. Pastor Nicodemos fala, não é a gente que acha Cristo não. Cristo não estava perdido não. Quem estava perdido era a gente. Cristo nos achou. Deus nos achou e nos trouxe de volta. E diante disso, temos que proclamar as virtudes de Deus. Proclamar as virtudes desse Deus, falando, mostrando, dando exemplo. Meus irmãos, pregar o Evangelho é tão fácil, é só falar quem é Deus. Deus é isso, é isso, é isso, e Ele fez isso na minha vida. É tão fácil. Devemos proclamar as virtudes do nosso Senhor. E, para terminar, meus irmãos, aplicando esse texto às nossas vidas, o grande propósito de Pedro nesse texto é mostrar a diferença entre nós e o povo ímpio. A gente viu no verso 8 que o povo que rejeita a Deus, eles são desobedientes. E como contraste, nós somos obedientes ao nosso Senhor. Se você não obedece ao Senhor, se você não tem prazer em obedecer à lei do Senhor, talvez Cristo esteja lhe disciplinando. Talvez Deus esteja lhe disciplinando. Talvez você esteja passando por uma disciplina terrível. Meus irmãos, o Senhor, Ele nos disciplina sim com doenças, nos disciplina com falta de emprego, com tantas coisas. O Senhor nos disciplina sim. Ele disciplina o filho a quem Ele ama. Porém, a pior disciplina que o Senhor pode fazer conosco é tirando do nosso coração o desejo de lhe obedecer. O Senhor pode tirar do nosso coração o desejo de obedecer a Ele. E viver dessa forma é viver de uma forma terrível, meus irmãos. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos praticar a lei do Senhor. Olhar para a sua palavra, meditar nela de dia e de noite e praticar a sua palavra, porque essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Olhe para o seu coração, para a sua vida e veja se você de fato está obedecendo ao Senhor. Porque esse estado que possivelmente podemos estar vivendo é um estado de plena morte e desânimo. Nós vimos que nós não somos meros convidados, nós somos escolhidos, somos eleitos. Que nós possamos praticar, viver como de fato os eleitos do Senhor. A gente viu que a igreja do Senhor, ela é um reino de sacerdotes. Nós somos o reino de sacerdotes, todos nós temos a missão e somos embaixadores do reino. Todos nós somos pastores, todos nós somos diáconos, todos nós somos presbíteros, mestres. O presbítero, o pastor, o diácono são apenas ofícios, mas todos nós temos o dever de pregar. Todos nós temos o dever de discipular. Todos nós temos o dever de visitar. Todos nós temos o dever de sermos diáconos, de auxiliar uns aos outros. Todos nós temos o dever de manter a ordem do culto. Não é somente o diácono. O maior exemplo disso é ver a SAF visitando. A SAF visita. As mulheres visitam outras. E isso é muito... não, mas visitação é ministério pastoral. Não. Visitação é ministério de crente. Quem visita não é o pastor. Quem visita são os crentes. O pastor tem o ofício de visitar. Mas todos nós devemos visitar os nossos irmãos. Orar pelos nossos irmãos. Conversar com os nossos irmãos. O pastor ele tem o ofício de aconselhar. Mas o aconselhamento é de quem é crente. Devemos nos aconselhar, nos ajudar. Parar de viver as nossas vidas em si mesmadas, viver a vida de forma egoísta, mas de nos aconselhar uns aos outros. Pertencemos ao Senhor, toda a nossa prática deve ser diferente. Para finalizar, eu queria contar uma ilustração básica, que um sapateiro chegou para Lutero e disse: Lutero, eu me converti. E agora, o que é que eu faço? Lutero olha para aquele sapateiro e fala: faça os melhores sapatos e cobre um preço justo. Faça os melhores sapatos e cobre um preço justo. Queridos, pertencemos ao Senhor. Devemos exercer isso em tudo que a gente faz. Os crentes hoje são conhecidos como aqueles que são infiéis. A gente escuta: Deus me livre de trabalhar com crentes.
Nós que deveríamos ser os melhores funcionários, os melhores alunos, nós devemos ser os melhores alunos, sim, na nossa sala, para a glória do Senhor. Dar um exemplo de estudo, de aplicação, de responsabilidade. Devemos exercer isso em todas as áreas da nossa vida. E sabermos que temos uma identidade, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos seguir nesses passos e que o Senhor possa nos abençoar. Amém.